Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Atualidade em Debate, o podcast que mergulha nos assuntos sociais que muitas vezes são distorcidos ou simplesmente ignorados. Aqui nos damos voz ao que quase nunca se fala. Eu sou a Selma dos Santos e estarei contigo durante esta conversa franca e sem filtros. Para hoje trouxemos como tema o abuso sexual em Angola, silêncio, omissão e responsabilidade coletiva. Para mais informações ou melhor compreensão sobre o assunto, está em estúdio o docente e psicólogo Fidelino Paiva, que vai ajudar-nos a compreender melhor sobre o assunto. Vamos falar sobre o impacto do abuso sexual na vida das vítimas, compreender o comportamento do agressor, bem como a responsabilidade coletiva a nível da sociedade e do Estado. Mas antes de começarmos uma conversa, tu já sabes, siga-nos nas nossas redes sociais, subscreva-se no nosso canal, compartilhe com os demais e deixe o seu like. Agora sim estamos em condições de começarmos com a nossa conversa. Vou já estender as minhas cordiais saudações ao docente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como está? Ótimo, ótimo. Doutor, apresente-se para os nossos internautas. Quando estamos a falar de Fidelino Paiva, quem é? Bem, a princípio estamos a falar de um investigador, estamos a falar de um docente, estamos a falar de um pai de família e, acima de tudo, um ser social que procura a todo custo apoiar a sociedade com aquilo que pode, do ponto de vista científico e espiritual. Ok, muito bom. Doutor, acredito que com essas informações estamos sim aptos para entrarmos na nossa conversa, que é o que de facto nos trouxe aqui hoje. Sem problema. Abuso sexual em Angola, silêncio, omissão e responsabilidade social. Nos últimos dias nós tem vindo a público casos que chocam a sociedade angolana, de pais que abusam sexualmente das suas filhas, e o que surge no ar é uma pergunta muito interessante. Na opinião do doutor, esse assunto de abuso sexual que tem vindo à tona nos últimos dias revela o que é em torno da sociedade? Bem, a princípio, já agora agradecemos este convite para podermos elucidar a nossa comunidade, a sociedade, a respeito de alguns temas muito importantes. Bem, o que está na base, na verdade, deste número crescente e alarmante de abuso sexual, primeiro, gostaria de dizer que o abuso sexual em Angola sempre existiu e numa escala muito grande. Acredito que vocês têm feito o vosso trabalho. O que tem ocorrido agora é uma divulgação dos casos que já têm sido recorrentes. Quer dizer que não havia estatística, não havia comunicação. E hoje, pelo sim, pelo não, com a emancipação dos meios de difusão massiva, os meios de telecomunicações, o que é que ocorre? Ocorre agora uma tomada de conhecimento das situações que têm ocorrido. Agora, do outro lado, a situação econômica e social do país não tem sido das melhores nos últimos tempos, e diz-se que um território onde tem mais pessoas sofrendo do que se alegrando, automaticamente quem sofre vai procurar sempre alguns mecanismos. E depois, do ponto de vista da saúde mental, nós estamos a viver momentos em que muita gente tem sérios problemas de saúde mental, sejam eles psicológicos ou mesmo do fórum crônico, que é o psicopatológico. Por quê? Porque a conjuntura social em que vivemos, as condições de vida que temos, as oportunidades de empregabilidade que temos, em certo modo, ainda são extremamente escassas, ou melhor, estão em escassez. E isso faz com que, muitas vezes, o indivíduo comece a desenvolver alguns problemas psicológicos, e aqui falo propriamente do desvio comportamental, porque para um indivíduo praticar um ato de violência sexual é porque ele apresenta um desvio comportamental. Então, isto é praticamente a base que faz com que esses casos começam a se manifestar. E, na verdade, o alarmar, o nível de casos é mesmo fruto dessa conjunção social que já não é saudável. Exatamente. Na introdução da resposta do doutor, o doutor fez menção que o abuso sexual sempre existiu na nossa sociedade. Sempre. Daí vem uma pergunta muito interessante, que o abuso sexual sempre existiu na nossa sociedade, porém, quando o assunto viraliza nas redes sociais, as pessoas se indignam mais. Mas se calhar eu presenciei um primo, uma irmã que sofreu deste abuso, mas eu preferi me calar, omiti, fiquei quieta e não consegui
de denunciar ou mostrar o meu descontentamento pedindo justiça ou ajuda do Estado. Mas quando o assunto viraliza, aí todo mundo quer comentar, a sociedade se indigna e pede justiça. Qual é a diferença deste tipo de atitude? Bem, a princípio, dizer que uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é testificar e outra é testemunhar. Ouvir dizer é tomar conta de uma informação por terceiros. Testemunhar, ou melhor, apreciar, tomar conhecimento é por meio de um vídeo, por meio de uma informação. Imagine que houve um ato sexual e houve uma filmagem. Ao tomares conhecimento daquelas imagens, de certeza que a atitude será esta. E o pior ainda é quando nós testemunhamos um ato bárbaro como este. Qual é a grande diferença? A diferença é que hoje a sociedade também, né, tem muita gente na academia, tem muita gente que ainda é humanista e automaticamente para pessoas com essas muitas qualidades, o que é que a pessoa vai entender? Vai entender que todo e qualquer ato que coloca em perigo a vida de alguém ou de outrem, que o direito defende, o direito à vida, automaticamente nós temos que nos revoltar contra esse ato. Então, a atitude da população, pergunta feita, é saudável. Por que é saudável? Porque nós manifestamos, primeiro, manifestamos solidariedade com as vítimas e do outro lado manifestamos indignação para quem? Para o agressor, aquele que pratica a mesma ação. Então a população hoje tem crescido porque, e repare que hoje é alguém que eu não conheço, amanhã pode ser a minha filha, amanhã pode ser a minha irmã. Então eu devo agora me levantar quando qualquer pessoa, não importando gênero, raça, etnia, viva uma situação dessa, eu devo apresentar-me como alguém que está indignado, com uma palavra de repúdio, porque a sociedade precisa entender que os atos que colocam em perigo a sociedade não devem ser tolerados. Exatamente. Em torno desta mesma questão, surge uma outra. O silêncio das vítimas e muitas das vezes da própria família é motivado pelo medo, indignação ou o próprio repúdio da sociedade. Primeiro, repare que quando uma pessoa, e sobretudo aqui na nossa realidade, os dados apontam que o número mais elevado de pessoas violentadas é o gênero feminino. Uma mulher é violentada do ponto de vista sexual, automaticamente a primeira questão, se ela não tiver provas para confirmar que este indivíduo fez tal ato, automaticamente ela começa a colocar na mente que as pessoas não vão acreditar. Exato. Não vão acreditar e depois, quando não se acredita, o que a pessoa sofre? A pessoa sofre repúdio. Automaticamente dizer que o medo é uma das causas, sim, a vergonha. Eu vou me expor que sofri isso, como é que as pessoas me vão encarar? Amanhã, quando eu pensar em ter um marido, como é que esse marido me vai encarar? E do outro lado, um homem, quando violado, também não consegue falar. Por quê? Porque há esse bloqueio emocional que impede com que ele acabe expondo-se e evita muitas vezes fazer o que dá queixa. E tem aqueles casos que até os próprios familiares e pessoas próximas é que dizem, não vale a pena queixar. Porque, olha, falar sobre violência é um tema extremamente complexo, sobretudo o abuso sexual. Por quê? Porque muitos desses abusadores, como dissera, têm comportamentos desviantes, automaticamente, alguns deles têm posses financeiras. E ele é quem sustenta a família toda. Exato. Às vezes ele é o pai e violou a própria filha ou violou a enteada, mas ele é quem sustenta, a mãe não faz nada. Então o que é que a família muitas das vezes vê como solução? Vamos abafar o caso. E psicologicamente, estaríamos a destruir uma vida de quem? Da vítima ou das pessoas que também estiveram próximas e vivenciaram a mesma situação. Sim. Automaticamente, este comportamento, que é reprovável a nível social, que também é punível nos termos da lei, não é salutar. Então, automaticamente, muitas vezes a vítima, por causa dessas questões que eu acabei de referir, ela prefere se fechar, ela prefere usar como mecanismo de defesa o silêncio, que na verdade o silêncio não ajuda, só destrói, o silêncio não ajuda, só piora a situação, porque ela vai corroendo-se por dentro e isso poderá dar-lhe a possibilidade de desenvolver alguma perturbação psicológica. Muitas das vezes o agressor é membro da nossa família. E o doutor fez menção de um aspecto muito importante, que é a posse financeira. Qual é a mensagem que as famílias passam para a sociedade, ou até mesmo para a vítima, quando preferem salvaguardar a reputação do agressor? Primeiro, famílias do gênero, eu vou usar a expressão, preferem salvaguardar a imagem de um agressor e acabam destruindo
a vida de uma vítima, automaticamente a essa família eu nem posso chamar família. Nem tampouco posso chamar de pessoas. São indivíduos que andam por ali e que precisavam de uma reeducação e para a nossa área de formação precisavam de uma terapia cognitiva comportamental. Mereciam passar numa psicoeducação para mudarem a sua forma de pensar e passarem a se comportar de outra forma. Então, automaticamente, esses indivíduos também constituem-se um perigo para a própria sociedade em si, um perigo para os próprios familiares, e nós precisamos a todo custo continuar a bater na tecla para que situações do gênero não voltem a ocorrer, tal como agora. É que parece que é uma porrada, há uma constância de violação. E nós estamos ali a olhar do outro lado. Não, todos nós devemos fazer alguma coisa em prol desta situação, porque cada vítima que nós temos são na verdade, uma vítima não é uma vítima mais. Uma vítima é mais uma doença, uma vítima é mais um problema para a sociedade, e essa própria vítima pode desenvolver, como dizia, problemas sérios psicológicos. Vou só nomear aqui alguns problemas que uma vítima de abuso sexual pode ter. Primeira coisa, ela pode desenvolver depressão, que um dos sintomas mais focados é a angústia profunda. Imagina uma pessoa com uma angústia profunda todos os dias da sua vida, matamos essa pessoa. Pode desenvolver ansiedade, um nível de preocupação extremo, mesmo quando não tem nenhum motivo para se preocupar, e pode desenvolver também estresse pós-traumático, pode desenvolver ansiedade generalizada, e se essas situações não forem tratadas, pode sair do campo das neuroses e ir para o campo das psicoses. Pode desenvolver alguma doença do foro psicótico e que pode desenvolver também questões ligadas à esquizofrenia. Então, nós estamos a tratar de um assunto muito sério e que a sociedade precisa saber. Eu continuo a bater. Devemos repudiar os atos de violência sexual. Porque uma vítima não é só uma família que é destruída, é a sociedade em si. Porque a mesma vítima futuramente será mãe, será profissional, será possivelmente alguém que vai instruir outras mulheres, mas como é que ela vai fazer se está destruída? E o acompanhamento psicológico, acredito que é um fator sine qua non para que a vítima seja retirada desse estado profundo que possivelmente poderá adquirir após o abuso. Claro, o acompanhamento psicológico surge como um escape, surge como uma luz no fundo do túnel, surge como uma esperança para quem vê que a sua vida já foi destruída, porque muitos dos indivíduos, depois de passarem pelo abuso, doutora, eles se esquecem do futuro. Eles aniquilam-se no presente. Sim. E eles deixam de pensar para a vida, pegam na carteira onde estavam os seus sonhos, que as mulheres têm como costume chamar diário, não é? Pegam no diário, rasgam, destroem. Em outras palavras, estou a dizer que quando uma mulher é abusada, ou um homem é abusado, automaticamente vive num mundo muito complexo e há uma necessidade de que exista apoio suficiente. Então aqui surgimos nós, os psicólogos, os terapeutas, para apoiar significativamente a esses indivíduos. Porque, na verdade, a situação ocorreu, nós todos somos vítimas de um sistema. Porque quando eu falo de sistema, estou a falar, somos vítimas da sociedade. Estamos predisponíveis para que qualquer situação que ocorra na sociedade, nós hoje sermos afligidos. Vou dar um exemplo. Ninguém escolheu ser violentado. Nenhuma mulher saiu na rua e disse, olha, me viola. Então, se infelizmente isto aconteceu com alguém que nos ouve do outro lado ou com um familiar seu, realmente o apoio psicológico surge como a esperança para poder voltar a dar vida a essa pessoa. Dentro do apoio psicológico, nós temos as psicoterapias, e dentro das psicoterapias é escolhida aquela então que é adequada para o indivíduo em função dos sintomas e dos sinais que ela vai manifestar, e podemos usar a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, também tem a terapia psicanalítica, tem a terapia breve, tem a psicodinâmica. Essas todas as terapias, na verdade, são utilizadas na intenção de voltar a restaurar a parte emocional, fisiológica da vítima que havia sido destruída. Doutor, quais são os fatores que estão na base para que o agressor tenha tal tipo de atitude? Porque às vezes nós não conseguimos perceber porque pai a violar a sua própria filha, que ainda é menor. O que choca, acredito, muitas das vezes a sociedade é quando isso acontece
de crianças Uhum. recém-nascidas, até mesmo de dias, o próprio progenitor abusa sexualmente. Como explicar o comportamento do agressor? Antes de tocar nessa questão, queria só trazer aqui uma ideia assim para o pessoal perceber que a situação é extremamente grave. Existe a violência sexual e existe o abuso sexual. Se eu perguntasse, se alguém me perguntasse qual é a diferença e qual delas é a pior, as duas são terríveis. Mas vamos lá ver a gravidade. Há sim uma com maior gravidade. A violência sexual é aquela pelo qual é feita por uma pessoa que tem capacidade de se defender, mas não consegue. Porque o agressor vai fazer o quê? O agressor vai inibir a capacidade de defesa dessa pessoa. E muitas delas cedem ao ato, porque se ela também tem aquele medo, se eu pegar nessa faca que está aqui e matar o indivíduo, automaticamente eu vou presa e tudo muito mais. Tem capacidade de se defender, mas não consegue. Agora, o abuso sexual é o ato praticado com quem não tem capacidade de se defender. Dali então vêm as crianças, que são comumente abusadas, são violadas, elas não têm capacidade nem física, nem psicológica, nem emocional de se defender. E esses indivíduos, o que é que está na base do seu comportamento? Sigmund Freud, na psicanálise, ele traz a construção do aparelho psíquico. Id, ego e superego. Id, desejos, vontades. Os desejos e as vontades são irracionais. Nós não conseguimos escolher o que pensar, só pensamos. Agora, vem o ego é quem realiza, mas tem o superego. Desde o nascimento à idade adulta, o superego é elemento do corpo humano, que constitui as normas sociais, as regras, automaticamente. Quando o indivíduo tem vontades fora do normal, automaticamente ele deixa de valorizar o superego, o que é as normas sociais, as regras sociais, e ele simplesmente, com o seu ego, acaba fazendo o quê? Acaba aceitando e vivenciando os prazeres impostos pelo id, os desejos pelo id. E, claro, do ponto de vista psicológico, o indivíduo que tem essa capacidade não pode ser considerado como normal, ele é passivo de uma punição penal. Se tiver algum problema mental, automaticamente os psicólogos forenses são convocados para fazer uma perícia, para ver se realmente o indivíduo goza ou não de sanidade mental, para então sabermos se esse indivíduo será punido ou não dentro dos termos da lei. Mas o que está na base também disto, outra coisa muito importante que eu tenho percebido, é a intolerância. Hoje as pessoas não pensam duas vezes para fazer mal ao outro. Hoje as pessoas já não refletem e todos nós onde é que queremos nos apoiar? Queremos nos apoiar de que o país não está bom, a situação não está boa, eu também não queria fazer, só fiz. Não. O facto de vivermos situações tristes não nos dá o direito de causar questões tristes na vida das outras pessoas. Sim. Então muita gente tem isso como refúgio. E há aqueles que também casam dentro das perturbações consideradas perturbações parafílicas. Há uma perturbação que é chamada de pedofilia. Então, um pedófilo é um indivíduo que tem prazer por crianças. Esse indivíduo é doente, precisa de tratamento, precisa de terapia, precisa de acompanhamento. E o que é que acontece? Eu queria trazer aqui um dado para terminar respondendo essa questão. Quando nós temos um problema, doutora, temos um problema de saúde e não tratamos, por exemplo, eu estou com tosse, estou com gripe e estou com uma pneumonia, se eu não tratar, o que é que vai acontecer comigo? Vai evoluir para uma tuberculose, depois vai acabar por corroer os pulmões e morremos. Assim acontece com as perturbações psicológicas. Quando não tratadas, elas evoluem e automaticamente o indivíduo acaba se tornando cada vez pior para a própria sociedade. Há um padrão psicológico para os agressores? Há um padrão psicológico. Primeiro, são manipuladores. Todo agressor é manipulador. Todo agressor, aparentemente, parece ser afetuoso. Ele é chamativo e ele tem as técnicas próprias para poder atrair as vítimas, tendo em conta o local. Uns são considerados como serial killer, aqueles indivíduos que vivem cometendo crimes todos da mesma cadeia. Outros é pela ocasião. Imaginemos hoje a quem olha para uma menina de 14 anos, ele vai criar o cenário. Outra coisa importante, 90% dos agressores, eles criam um cenário. Ele vai olhar para a vítima. Nada é por acaso. Não, nada é por acaso. Contam-se os casos que foi por acaso. 90% dos casos já relatados, os agressores que tiveram o privilégio de confessar sobre os crimes, eles criaram um cenário.
eles foram acompanhando o processo da vítima. Há até agressores que procuraram saber o que é que ela gosta, o que é que ela está em falta. Lógico. Então, o agressor a principal característica do agressor é um indivíduo manipulador. Exato, doutor, eu queria que o doutor nos elucidasse o número recente de casos de abuso sexual que houve no nosso país, principalmente no período das quadras festivas para o Ano Novo. Por que aumentou de uma forma estrondosa esse número? Porque a sociedade, acredito que nós fomos abarrotados de casos. Era sequenciado. Por quê? Bem, a princípio dizer que as causas são multifatoriais. Existem vários fatores sociais, culturais, econômicos e não só. Mas repare que quase todos esses casos foram causados por jovens. Sim. O nível de instrução da juventude é muito baixo. E hoje muita juventude faz as coisas sem pensar nas consequências. Faz as coisas sem pensar nas causas, ou melhor, nas consequências que essas causas podem advir. Então, o número que nós tivemos hoje, há uma coisa muito importante. Está a ver, hoje por hoje, esse é um comportamento da juventude. Tu vais ver que o fulano fez um ato, publicou e não aconteceu nada. Na gíria, como é mesmo terra a terra, não deu barulho. O fulano se envolveu com alguém, publicou e aquilo não deu barulho, como muitos casos que nós tivemos de vazamento. E aí, o indivíduo vai colocar na mente dele, vou fazer uma ação, vou cometer uma ação semelhante para depois também eu publicar. Só que o resultado que ele esperava acaba não sendo o resultado que ele queria. Por quê? Porque a justiça vai para cima, a população, a sociedade se revolta, o indivíduo é punido e vai às contas com a justiça. Então, muitas vezes o que está nisso é mesmo a vontade que muitos têm de se expor, porque há indivíduos que querem ficar no marco do mundo, querem sair na história, têm características narcisistas, querem ser o centro das atenções. Como de forma positiva não está a ser possível, então nós vamos pela forma negativa. Esse é um dos fatores que está a criar isso, porque as pessoas querem fama, a palavra certa é essa. Aí há um desvio de comportamento do agressor. Há um desvio de comportamento. Precisa de ajuda psicológica. Não precisa e deve nos procurar, precisa de apoio, precisa de ajuda, porque o desvio que esse indivíduo vai apresentar coloca em perigo a ele, as pessoas à sua volta e a nós. Porque todo mundo que toma conhecimento de uma agressão sexual, não só a vítima, até nós que tomamos conhecimento, já não somos a mesma pessoa. Porque vamos vivenciar mais um crime e vamos perceber que aonde estamos é um lugar de perigo e que nós não temos segurança em nenhum dia da nossa vida. E como é que fica a vítima quando o assunto já não é falado e o agressor nem recebe a punição correta? Quando o agressor não recebe a punição correta, e aqui chamar a atenção também os meus colegas juristas, advogados e não só, precisamos terem atenção à questão, muitas vezes, da defesa, porque, lógico, a defesa está ali porque o agressor também precisa de ser defendido. Mas quem comete um ato bárbaro como esse precisa de apoio psicológico. Caso a lei não condenar, as provas não forem suficientes, precisa de apoio psicológico. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto o agressor, tanto a vítima precisam de acompanhamento. Mas muito mais ainda a vítima, porque o agressor pratica um ato predeterminado, ele criou o cenário, mas muitas vezes a vítima nem sequer tinha noção do que estava prestes a acontecer. Então o ato bárbaro é momentâneo e acaba criando aí uma barreira psicoemocional. Então a vítima de certeza que fica de rastros, fica com muitos sentimentos. Vê lá, vou só enumerar aqui alguns sinais e sintomas, né, que a vítima tem. Medo. Se for do sexo feminino, ela sente medo de se aproximar a qualquer homem e muitas vezes até o próprio pai ela tem medo, o próprio irmão ela tem medo. E também manifesta perca de interesse pela vida, perca de interesse pelos projetos. Se estudava, deixa de ir para a escola. Se trabalhava, deixa de ir para o trabalho. E depois, a forma como a própria situação ocorreu, imaginemos que foi num carro, ela vai desenvolver medo de subir em qualquer veículo.
Depois, se ela lembrar o lugar onde ocorreu a situação, ela terá dificuldade de passar por aquele lugar. Então, são muitas situações que a vítima vai ocorrer. Por isso é que a vítima se torna a nossa maior fonte de preocupação, nossa maior fonte de trabalho, e a nossa intenção é mesmo recuperar a autoestima, voltar a dar alegria no rosto da vítima, para que ela ainda assim consiga ser capaz de contar a sua experiência para outras pessoas e conseguir dar um rumo à sua vida. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a responsabilidade coletiva. Nós, a sociedade, temos um papel importante para assuntos do gênero, mas será que nós, a sociedade, estamos a exercer como tal o nosso papel? Não direi sim, também não direi não. Por quê? Porque ainda tem aqueles que apoiam, tem aqueles que dizem bem feita. Vou dar aqui o caso de uma moça que nem vocês, né? Assim bonitinha, bem preparada, e ela saiu de casa com um calçãozinho, já chegou, está cansada, meteu um calçãozinho, um top, e aquilo ativa o gatilho do agressor. E aí a sociedade parte vai dizer, não, ela provocou, a roupa que usou, a roupa... Sempre a culpada. E não pode ser assim. A vítima nunca pode ser considerada a culpada. Por quê? Porque automaticamente ela, por mais que vestiu uma roupa supostamente indecente, ela não te convidou, não te disse vem me violar. E a liberdade dela precisa ser respeitada. Então a sociedade ainda precisa crescer mais. Hoje há mentes pensantes, há pessoas que olham para a situação e dizem que não é certo, que nós temos que repudiar. Já há quem até faz manifestações, já houve muitas manifestações. Por exemplo, essa última menina que viveu essa situação muito triste e que já também eu dou a minha palavra de fortalecimento para ela e para os profissionais que possivelmente estão acudindo a essa situação, e muita sociedade fizeram panfletos a repudiar essa ação, a repudiar esse ato. Então, a sociedade ainda precisa crescer mais, precisa olhar para isso como um ato de morte. Isso, para mim, é um ato de morte, é um ato suicida, e nós devemos todos os dias repudiar, fazer vis que atos do gênero não voltem, então, a ocorrer no nosso meio social. Devemos olhar isso com olhos de pessoas que não estão extremamente contentes com a situação. Doutor, se nós, a sociedade, continuarmos a ver o abuso sexual como um caso passageiro, que sociedade nós estamos a construir? Bem, se nós vermos o ato de abuso sexual como um ato passageiro, Freud disse assim: a forma como a criança desenvolve nas 5 fases de desenvolvimento, oral, anal, fálica, latência e genital, vai ditar quem será essa pessoa adulta. Hoje nós vamos ver uma mulher que foi violentada, a sociedade não vai acudir, vai normalizar. Amanhã essa própria mulher poderá se tornar uma serial killer, poderá se tornar uma sociopata, poderá desenvolver um transtorno de personalidade. E o que é que vamos ter na sociedade? Uma sociedade cada vez mais frustrada. E por outra, alguém dizia que o jindungo só é bom no olho do outro. E para dizer que nós precisamos entender que quando a casa do vizinho está a pegar fogo, nós temos que ir lá apoiar, porque depois a nossa pode pegar. Com esse ditado popular eu quero dizer, se um vizinho, se um familiar, seja lá quem for, distante ou próximo, viver uma situação dessa, nós como sociedade não podemos normalizar. Devemos apoiar o suficiente, repudiar o suficiente, recorrer às entidades de direito para que essa pessoa então seja julgada a sua causa, seja atendida então o seu choro. E desta forma, a sociedade poderia estar a ajudar muito, porque a nossa justiça também há uma certa demora nos processos, porque há indivíduos que foram acusados e entraram e de repente já estão soltos, estão aí a girar. E há quem ainda continua praticando, por quê? Porque são protegidos. São pessoas que têm indivíduos que os guardam e por ali fora. Então nós precisamos, a todo custo, olhar para isso com muita, mas muita responsabilidade. Se você é um ser social, então você sabe que você precisa olhar para a sociedade e apoiar as pessoas que vivem essa situação. Responsabilidade coletiva é um facto sine qua non para que, efetivamente, o abuso sexual não seja normalizado a nível interno da sociedade angolana. Eu gostaria que o doutor deixasse, assim, retas finais, conselhos para as famílias que muitas das vezes encobrem o agressor, a vítima, que se calhar está ali a sofrer
desta situação, mas não consegue denunciar, não consegue falar, com medo de represália, com medo de ser segregada até mesmo do seio familiar e da sociedade no geral. Ok, não, antes de dar os meus conselhos finais, falar que muitas vezes a vítima utiliza mecanismos de defesa. Hoje fala-se muito da síndrome de Estocolmo, que na verdade é aquela vítima, e eu quero falar desse ponto só para trazer aqui uma percepção mais clara, é quando a vítima acaba desenvolvendo o afeto do ponto de vista emocional pelo agressor, mas não é porque ela está apaixonada ou ama o agressor. É aqui onde está o problema. Tem gente que para por ali, não. Ela desenvolve isso como um mecanismo de defesa para lidar com a situação. Já que ele está mesmo a me agredir, já que ele está mesmo a me violar, então isso acontece também de forma inconsciente. Ela acaba desenvolvendo esse prazer, que é para poder lidar com a mesma situação, que é a forma de suporte. Chama-se mecanismo de defesa que ela utiliza. Agora, para a comunidade, para as pessoas afora, que realmente vivem em situação do gênero, primeiro, vamos desenvolver o hábito de denúncia. A cultura de denúncia é muito reduzida. Precisamos desenvolver o hábito de denúncia. Segundo, muitos fazem a denúncia e depois retiram a queixa. Precisamos avançar com o processo para que esses indivíduos que são acusados de abuso sexual sejam repudiados e, acima de tudo, eles sejam punidos segundo aquilo que o Código Penal, o Código da Família, a nossa Constituição da República defende com dedos em unha. E para a comunidade, para as famílias que já um dia foram vítimas, procurem também apoio psicológico. Mesmo tu que fores vítima, procure apoio psicológico. Eu e os meus colegas estamos aqui para vos ajudar. Quando falo eu e os meus colegas, me refiro a muito psicólogo no país para ajudar, intervir nestes casos. Então, há toda a necessidade de que vocês não se calem nunca, porque quem se cala consente, quem consente pode sofrer as consequências. E para a comunidade em geral, vamos apoiar as vítimas, vamos cuidar das famílias, vamos ser indivíduos que são capazes de fazer o bem pela sociedade. Dizia Robert Stephenson Smith Baden-Powell, fundador do escotismo, há uma máxima que ele dizia: deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Então vamos lutar para deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Queremos recebê-los em próximos momentos para tratarmos de assuntos delicados que realmente importam para a sociedade angolana. Ok, muito obrigado e nós agradecemos. Tá, obrigada. Tá. Obrigada a você que esteve do outro lado a acompanhar-nos neste momento de conversa franca e descontraída. Trouxemos à tona um assunto que mexe, sim, com a sensibilidade da sociedade angolana. O abuso sexual não é um mero momento ou frescura por parte da vítima. É uma questão que afeta e mexe, desestrutura famílias. Pelo facto de não acontecer contigo, não significa que não pode um dia bater à tua porta. Portanto, ignorar ou silenciar este tipo de atos, estás de alguma forma transmitir uma mensagem negativa que pode destruturar família e sociedade. Portanto, sejamos mais participativos em casos do gênero e que a responsabilidade social seja um fator importante para que efetivamente possamos dar apoio às vítimas e que os agressores recebam a punição devida. Prometemos voltar em próximos momentos noticiosos, em próximas instâncias, para mais assuntos que realmente importam para transformar a mentalidade da sociedade angolana. Informar é a nossa responsabilidade e a transparência é o nosso compromisso. Eu sou a Selma dos Santos e até lá, boa tarde.